História real da vovó. O terrível segredo do abuso no parto que mudou nossa vida para sempre. Era uma tarde chuvosa quando Clara encontrou o diário empoeirado de sua avó no sótão. O sangue pulsava em suas têmporas. Ela sempre soube que as histórias da família eram repletas de segredos, mas nada a preparou para o que estava prestes a descobrir. As páginas amareladas pareciam sussurrar, puxando-a para uma rede de dor e traição. O nascimento de sua mãe foi marcado por gritos, gritos que ecoam até hoje, escreveu a avó, sua letra tremida e cheia de emoção. Clara leu devagar, cada palavra rendendo as camadas de um passado obscuro que ameaçava engolir o presente. A sala estava silenciosa, à exceção do tamborilar da chuva, criando um ritmo inquietante que combinava com suas emoções conturbadas. Sua avó contou sobre a noite fatídica, quando um respeitável médico da cidade, conhecido por sua habilidade e charme, estava de plantão. No entanto, o semblante dele mudara, e algo terrível. Sua mãe. A ideia de confrontá-la era um gosto amargo na boca. O que ela diria? E se a verdade fosse ainda mais horrenda do que as palavras no diário? A pressão começou a construir um nó em seu estômago. Clara queria justiça, mas e a lealdade à sua mãe? Naquela noite, com os olhos marejados e o coração acelerado, Clara decidiu falar. A sala estava contida em um silêncio pesado e a mãe olhou para ela como se soubesse o que estava por vir. Sobre o diário da vovó, eu li. Clara hesitou ao dar o primeiro passo, mas as palavras saíram de sua boca como flechas. A expressão de sua mãe endureceu e uma sombra de medo cruzou seu rosto. Não, Clara! Não precisamos falar sobre isso. O passado é passado. Sua voz tremia, mas havia um desespero ali que fez a jovem tremer. O que sua mãe temia tanto? Clara notou algo inconsistente na reação dela. Era como se sua mãe estivesse presa em uma bolha de dor e suas mãos se tremiam ligeiramente. O que poderia ter acontecido naquele parto que mudaria tanto a vida destas duas mulheres? O chão sob seus pés parecia se movimentar. A ideia de que seu querido avô, um homem que sempre foi a personificação do amor, pudesse ter suas próprias sombras era aterrorizante. A tensão estava no ar, cristalina e sufocante. Clara sabia que precisava investigar mais. Determinada a desenterrar a verdade, ela se lançou em uma jornada que a levaria ao coração da cidade, onde segredos estavam enterrados, não só no passado, mas também nas vidas dos que a cercavam. Com cada passo que dava, uma pergunta inquietante a acompanhava. A verdade poderia realmente curar ou simplesmente destruir tudo o que conhecia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto encarava a mãe. O que mais ela poderia descobrir? As palavras da avó estavam carregadas de tanto sofrimento. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a porta da sala se abriu com um rangido arrepiante. Era o seu pai, Sérgio, que também parecia saber que algo estava acontecendo. O que está havendo aqui? Ele perguntou, o olhar desconfiado.
Clara respirou fundo, pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Pai, eu li o diário da vovó sobre o parto da minha mãe. O que aconteceu naquela noite? O silêncio se instalou e a tensão era palpável. Sérgio trocou um olhar rápido com a esposa e Clara notou a preocupação estampada em seus rostos. Algo estava errado, muito errado. E o que quer que fosse, a verdade parecia mais distante do que nunca. Isso não é assunto para você, ele respondeu, a voz sóbria, mas havia uma quebradura em seu tom. É um passado que deve ser esquecido. Mas Clara não estava disposta a deixar as coisas assim. A curiosidade a consumia. Mas eu preciso saber. Minha avó sofreu e minha mãe está escondendo algo. Os olhos dela faiscavam e com isso a tensão aumentava. O que vocês estão escondendo? O desespero e a urgência em sua voz eram como um clamor. Foi quando a mãe de Clara, que até então parecera confusa, abriu a boca para falar. Mas em vez disso, soltou um grito. Não! Não, não pode ser verdade! O alarido dela soou como um trovão em um dia ensolarado. E Clara ficou paralisada. O olhar da mãe estava cheio de dor, medo e algo que parecia ser arrependimento. Olha, Clara, você não sabe o que está dizendo. Sua mãe balbuciou. E Clara sentiu que algo maior estava por trás daquelas palavras. Um arrepio percorreu sua espinha. Então, no calor da confusão, seu pai puxou uma fita da gaveta do móvel ao lado. Clara não conseguiu se conter e se aproximou. Quando ele desenrolou a fita, o que Rui revelou fez o chão se abrir sob seus pés. Não era uma simples fita. Era uma gravação de uma conversa. As vozes reconhecíveis, entre sussurros preocupados e risadas nervosas. E Clara identificou uma voz que nunca pensou ouvir ali. A de seu avô, que parecia discutir uma forma de abafar algo. Entraram em estado de choque. As palavras entre eles falavam de um segredo obscuro, algo impensável. É nossa culpa. Precisamos esconder a verdade. A Clara não pode saber, diziam as vozes. O que havia ocorrido? O que poderia ser tão terrível que precisava ser escondido? Pai, você! Você sabia disso? Clara olhou para Sérgio, a respiração descompassada. O olhar dele transmitia um misto de dilema e compaixão. Ele não respondeu, mas o silêncio pesava como uma montanha. Naquele instinto, Clara percebeu que tudo que achava que conhecia sobre sua família estava desmoronando como cartas de baralho. Você não tem ideia do que a sua avó fez, do que foi feito, a mãe murmurou, a voz trêmula, como se tivesse revelado algo que não deveria. Se você descobrir, pode ser o fim de nós. Clara sentiu uma raiva infinda e um pavor a invadir ao mesmo tempo. O que mais eles estavam escondendo? Ela precisava descobrir. Mas, de repente, o celular de Sérgio tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão se transformou em horror. Não, não agora! Ele parecia ter visto um fantasma. Eu preciso atender! E saiu apressado, a gravidade de suas palavras permeando a atmosfera. O que estava acontecendo? Vá, fale! Clara disse, sentindo um nó na garganta. A verdade estava se aproximando. O que mais eles esconderiam? Haveria mais segredos obscuros prontos para emergir? Os ecos do passado estavam chamando.
E ela precisava saber. A vida dela nunca mais seria a mesma. Clara estava em estado de choque. As palavras sussurradas na gravação ecoavam na sua mente. O que mais poderiam estar lhe escondendo? O que isso significava para a família? Enquanto tentava processar a enormidade da situação, a porta se abriu novamente e o coração de Clara disparou. Era seu pai, Sérgio, com uma expressão de horror estampada no rosto. Ele olhou para a fita ainda em suas mãos e então para Clara. Clara, isso não é o que você pensa, ele disse, mas sua voz estava trêmula, como em barco em uma tempestade. Clara sentiu o desgosto crescer dentro dela. O que ele sabia que ela não sabia? É sobre o que aconteceu com a minha mãe, gritou, o desespero nascendo em sua garganta. Que tipo de segredo pode ser tão terrível? O que nós precisamos esconder? Mas antes que ele pudesse responder, o celular dele tocou novamente. Sérgio atendeu, mas não disse uma palavra, apenas ouvia. A expressão se tornando cada vez mais pálida. Não, não agora! Ele murmurou em um fio de voz, os olhos arregalados de terror. O que estava acontecendo? A brisa fria que entrou pela janela parecia machucar sua pele. Clara se virou para a mãe, que permanecia em silêncio. As lágrimas escorriam pela face dela, mas Clara não tinha tempo para simpatia. Seu mundo estava desmoronando e ela precisava de respostas. Qual é o problema? Perguntou. O que está acontecendo? Sérgio desligou o celular e saiu da sala como se estivesse fugindo de um fantasma. Olhos vidrados, sem responder. O que poderia ser tão urgente que o fazia ignorar a própria filha? O coração de Clara acelerou, uma mistura de medo e raiva. Ela se virou para a mãe, que agora estava paralisada na cozinha, as mãos sobre a mesa, como se estivesse prendendo algo. Mãe, por favor, você não pode ficar assim. O que você está escondendo sobre o parto? O que pode ser tão devastador? A urgência na voz de Clara crescia a cada instante. Foi então que a mãe de Clara se virou. E Clara nunca viu um olhar tão vazio. Você deve saber a verdade, Clara, mas não tem ideia do que pode fazer com isso. As palavras dela saíram como um sussurro agonizante. Clara sentiu um frio na espinha. Me diga agora! Clara gritou, dando um passo à frente. Mas antes que sua mãe tentasse falar, a porta dos fundos se abriu de repente, revelando uma figura. Era um homem que Clara não conhecia. Ele estava molhado da chuva e tinha uma expressão sombria. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, ele disse, a voz grave e pausada, como se pesasse cada sílaba. A verdade que você procura é muito mais profunda do que imagina e não envolve apenas sua avó e sua mãe. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Um peso estava ali, algo que Clara podia quase tocar. O que você quer dizer? Questionou Clara, tentando controlar a adrenalina. Você não conhece toda a sua história, Clara. Tem um motivo pelo qual sua avó guardou esse diário. Ele olhou para a mãe, que agora parecia ter perdido a cor como papel pálido. E você não sabe que esse médico que tanto respeitavam é seu pai biológico. As palavras dele atingiram Clara como socos, deixando-a sem fôlego. O que ele estava dizendo? A sua mãe tinha outro marido?
E quem, na verdade, era esse homem? Uma sombra de desespero cruzou o rosto da mãe de Clara e o instante se dilatou. Essa não é a hora, a mãe gritou. E Clara se viu rodeada de confusão. Tudo o que acreditava conhecer estava enterrado sob mentiras. Saia! Você não deveria estar aqui! A tensão explodiu e Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O homem hesitou, mas manteve o olhar fixo em Clara. Você precisa entender. A verdade vai te libertar, mas também pode te destruir, ele disse. E com uma última olhada para Clara, se virou e saiu pela porta, como uma sombra desaparecendo na chuva. Clara ficou paralisada, perdida em pensamentos. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser verdadeiro? E, acima de tudo, quem ela realmente era neste emaranhado de segredos e mentiras? A dúvida se instalou como um peso em seu coração, e ela sabia que nada seria como antes. A busca pela verdade estava apenas começando, e ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa, mesmo que isso significasse descobrir quem realmente era. Em meio a tudo isso, Clara ficou paralisada, ainda tentando processar o que o homem tinha acabado de dizer. Seu coração batia rápido como um tambor, e o ar na sala parecia carregar uma tensão que ela nunca havia sentido antes. A mente dela girava enquanto se perguntava o que mais poderia ser verdade. O que mais estava escondido? Mãe, isso é verdade? A voz de Clara saiu como um sussurro. O olhar da mãe estava perdido, como se estivesse distante, presa em lembranças antigas e dolorosas. O silêncio entre elas era como um grito ensurdecedor. Mãe, você tem que me dizer, Clara insistiu. Mas o desespero em sua voz apenas fez a mãe se fechar ainda mais. Clara, não é o momento. Há coisas enormes em movimento. Ela parecia lutar contra as palavras, como se a simples menção delas pudesse trazer uma tempestade ainda mais devastadora. E foi então que o celular de Sérgio tocou de novo. Ele entrou apressado, ainda mais pálido. E logo depois algo inesperado aconteceu. O celular deslizou de suas mãos e caiu no chão, estilhaçando-se. A tela se apagou, mas o que parecia uma simples queda se transformou em algo muito mais sério. Uma visão do passado, uma lembrança, voltou à mente de Clara como um flash. Eu vi uma foto, disse Sérgio, as palavras saindo entrecortadas. Uma foto de um homem? Ele tinha uma semelhança impressionante com você, Clara. Eu não sabia que era você. A sala ficou em silêncio. O que ele estava dizendo? Ela e aquele homem. Um rosto que poderia ser seu pai biológico. O pânico se instalou. E o nó em seu estômago se desenrolou em um grito ansioso. Mãe, quem é ele? Precisamos saber. Clara estava quase chorando. A pressão emocional era insuportável. A mãe de Clara parecia prestes a falar, mas o som de uma batida forte na porta a interrompeu. Uma batida que reverberou na casa, fazendo os três se virarem abruptamente. Clara sentiu um arrepio descer pela espinha. Quem é? A voz de Sérgio saiu baixa, mas o medo em seus olhos era claro. Ele foi até a porta, tomando a dianteira, e Clara o seguiu, com o coração na boca, enquanto a tensão crescia. Quando Sérgio abriu a porta, um grupo de policiais entrou. Precisamos conversar com você, um deles disse, olhando de forma séria para ele. Clara ficou em choque. A cena diante dela estava completamente fora do comum. Por que a polícia estava ali? Era sobre o que estava acontecendo? O que eles sabiam? O olhar confuso de Sérgio se transformou em uma expressão de pânico enquanto ele balbuciava.
Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo agora. Precisamos de respostas sobre o que ocorreu naquele dia, há anos. O passado não ficou enterrado, disse um dos agentes, ajustando a gravata com um olhar que parecia pescar algo no fundo da trama. E o que ele queria dizer? Clara, apavorada, olhou para sua mãe, que agora estava completamente desfeita, os olhos cheios de lágrimas. "O que você fez?" perguntou a mãe, a voz trêmula, como se a verdade estivesse prestes a emergir de um abismo. O ambiente ficou paralisado, os policiais aguardando, como se qualquer resposta pudesse desatar uma onda de consequências. O olhar de Clara se fixou na mãe, esperando que ela dissesse algo, mas a mulher apenas sacudiu a cabeça. Como se soubesse que a verdade era muito mais terrível do que elas poderiam imaginar. O desespero tomou conta de Clara. Ela nunca se sentiu tão perdida. "Quem eu sou?" a pergunta surgiu, ecoando na sala. E foi então que, em meio a toda essa confusão, seu celular tocou. Olhando para a tela, Clara viu uma mensagem piscando. Era de um número desconhecido, mas as palavras faziam seu coração parar. "Eu sei a verdade. Venha encontrar-me. Sua vida depende disso." O pânico tomou conta dela como um incêndio. O que realmente estava prestes a acontecer? A cada segundo o abismo se aprofundava e a vida que conhecia desmoronava em pedaços. Clara não sabia se deveria ir ou ficar. O que mais a aguardava? A noite mal tinha começado, mas a tempestade já estava sobre ela e a verdade parecia cada vez mais inatingível. O celular de Clara pareceu vibrar em sua mão, quase como se fosse um sinal de alerta. As palavras piscavam na tela e um frio percorreu sua espinha. "Eu sei a verdade. Venha encontrar-me. Sua vida depende disso." O que isso significava? Seu coração batia tão rápido que parecia um tambor ensandecido. Ela olhou para os rostos de sua mãe e de Sérgio, buscando algo que fizesse sentido em meio a um caos interminável. "Mãe, o que eu faço?" perguntou, a voz quase quebrando. A mãe não respondeu. A expressão dela estava distante, como se estivesse presa a algo muito além daquela sala, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. "Clara, você não deve." Sérgio começou a falar. Mas suas palavras se perderam sobre o que aconteceu naquela noite. Há coisas que precisamos esclarecer. A tensão cresceu como uma tempestade. "O que aconteceu naquela noite?" Clara perguntou, vozes elevadas, enquanto a frustração transbordava. "Por que vocês estão aqui?" Os policiais trocaram olhares e um deles começou a falar. "Recebemos informações sobre uma possível ligação sua mãe com um evento do passado. Um evento sombrio." As palavras pairaram no ar como poeira em um raio de sol. O que eles estavam insinuando? O que você quer dizer? Clara sentiu um nó se formar em seu estômago, a expectativa se tornando uma angústia insuportável. Mas antes que pudessem responder, a porta se abriu mais uma vez. Dessa vez, era uma mulher que entrou. Ela tinha a mesma expressão assustada que Clara teve ao ver o homem misterioso, e a semelhança era impressionante. Um choque percorreu a sala. "Clara!" a mulher gritou, sua voz ecoando como um rugido. "Você precisa me ouvir. É sobre seu avô." Clara estava paralisada, a confusão crescendo. "Quem é você? O que você sabe sobre meu avô?" "Você precisa entender o que foi escondido," a mulher disse, a urgência de suas palavras transbordando. "A verdade é mais terrível do que você pode imaginar." "A sua avó? Ela fez algo horrível. O seu avô não é quem você pensa que é."
Ele estava envolvido em algo criminoso. Ela encobriu tudo isso durante anos. Clara sentiu suas pernas tremerem. Como você sabe disso? O que você está dizendo? A mulher respirou fundo, seu olhar fixo em Clara. Você não tem ideia do que está por vir. Havia uma razão para todos estarem tão apavorados. A história do seu nascimento é uma máscara para algo muito mais sombrio. Uma sensação de frio subiu pela espinha de Clara e a sala parecia girar ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Minha mãe não pode estar envolvida em nada criminoso. Ela estava, Clara. E se você não entender isso, você vai se apaixonar pelas mentiras como eu fiz, a mulher disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem ao qual você está se referindo, o tal médico, não era só o médico. Ele era parte de uma rede. Neste momento, os policiais se aproximaram da mulher, já tendo ouvido tudo. Você precisa sair. Sabemos exatamente quem você é e do que você está falando, um deles disse. Clara estava em choque. Era um quebra-cabeça se montando em sua mente, mas as peças não se encaixavam. O que isso significa para mim? A mulher hesitou, uma sombra de compaixão nos olhos. Você é mais importante do que acredita. O que quer que tenha começado vai voltar para assombrá-la. E se você não enfrentar isso agora, as consequências serão devastadoras. Com isso, o chão sob os pés de Clara pareceu se abrir. Ela não sabia mais em quem confiar, ou o que mais havia sido enterrado, o que realmente estava acontecendo. O passado estava tentando se enroscar e arrastá-la para a escuridão, e ela precisava decidir rapidamente. Deveria seguir a mensagem do celular ou enfrentar aquele que estava diante dela? A porta da sala se fechou com um estrondo, e o certo e o errado começavam a se confundir. Qual era a verdadeira história por trás de tudo isso? Clara sabia apenas que a batalha estava apenas começando e cada passo adiante poderia ser um salto para o desconhecido. Clara estava paralisada, ainda tentando processar o que o homem tinha acabado de dizer. Seu coração batia rápido. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. A confusão se transformava em pavor. O que mais poderia ser revelado? Mãe, isso é verdade? A voz dela mal saiu como um sussurro. O silêncio pesava e sua mãe, com o olhar vago, parecia presa em uma lembrança distante. Clara sentiu uma mistura de raiva, dor e um desespero crescente. Eu não posso! A mãe finalmente murmurou, seus olhos brilhando com um medo que Clara nunca havia visto antes. Era como se a mulher estivesse lutando contra um mar de emoções. Sérgio, que estava ali ao lado, fixava o olhar na esposa. O que você fez? As palavras dele eram um murmurinho, quase uma oração, mas carregadas de um terror real. Clara sentiu que algo sombrio estava prestes a romper a superfície. Foi então que uma batida mais forte ecoou na porta, novamente. Era como se o universo estivesse conspirando para interromper o momento. A mulher que havia entrado antes estava prestes a oferecer mais respostas. Mas Clara, no impulso de sobrevivência, decidiu que não podia esperar mais. Você precisa me contar agora! Gritou, a frustração transbordando. Antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu abruptamente e um jovem entrou, ofegante e ensopado. Desculpem por interromper! Ele exclamou, sem saber que a situação já era caótica.
Eu estou procurando a Clara. Precisamos falar. É sobre o seu avô, algo que você não pode ignorar. Quem é você? Clara perguntou, assustada, mas a urgência na voz dele definiu a atmosfera da sala. Como você sabe quem eu sou? Não há tempo! O jovem estava descontrolado, quase implorando. Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo! Precisamos sair agora! A expressão de Sérgio mudou, uma mistura de confusão e proteção. Do que você está falando? Quem está vindo? Ele se virou para olhar a mulher e os policiais, já esquecendo a tensão anterior. A sala se tornava um barril de pólvora. Os homens que estavam atrás do seu avô, eles sabem que ele está morto, mas tem algo que não foi resolvido. Agora vão atrás de você e de sua mãe. As palavras caíram como uma lâmina, cortando todos os laços de segurança que Clara tentava manter. Como você pode saber disso? A mente de Clara começou a girar. O que estava escondido em sua história? O que mais havia sobre seu avô? Sentia que o chão sob seus pés estava se abrindo. Deixe isso! Precisamos ir! O jovem insistiu, puxando Clara pela mão. Ela ficou em choque, olhando para Sérgio e a mãe, que tinha os olhos arregalados pelo pânico. A sala, que antes era um abrigo, agora parecia uma armadilha. Então a mulher que havia entrado antes, que ainda estava quieta, falou de repente. Ele não é só um garoto qualquer, Clara. Ele é seu irmão. E o que os homens querem é a verdade que seu avô escondeu a vida toda. E querem você para garantir que isso não seja revelado. Clara ficou paralisada, o mundo ao seu redor girando. Meu irmão? As palavras mal saíram de sua boca. Como isso poderia ser verdade? Neste momento, tudo o que ela achava que conhecia sobre sua vida e sua família parecia um emaranhado de mentiras. Você precisa escutar. O que quer que tenha feito com seu avô vai voltar para você. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona. O garoto falou, os olhos fixos em Clara, implorando que ela entendesse a gravidade da situação. E antes que pudesse entender tudo o que estava acontecendo, um barulho surdo ecoou da porta da frente. A sombra de homem se projetou no vidro embaçado. O olhar de Clara fixou-se na porta e o choque percorreu seu corpo. A realidade estava prestes a desmoronar na frente dela. Corra! Gritou a mulher, e Clara sentiu um nó na garganta. A linha entre passado e presente estava completamente borrada. Se o que o jovem disse era verdade, a vida dela nunca mais seria a mesma. Que outros segredos a aguardavam? Mais perguntas surgiam em sua mente, e em cada batida o desejo por respostas crescia. O futuro estava em jogo e Clara sabia que precisava escolher entre correr ou enfrentar a verdade que a perseguia. Clara estava paralisada, ainda tentando processar o que o homem tinha acabado de dizer. Seu coração batia rápido como um tambor e o ar na sala parecia carregar uma tensão insuportável. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. A confusão se transformava em pavor. O que mais poderia ser revelado? Mãe, isso é verdade? A voz dela mal saiu como um sussurro. O silêncio pesava e sua mãe, com o olhar vago, parecia presa em uma lembrança distante. Clara sentia uma mistura de raiva, dor e um desespero crescente. Eu não posso, a mãe finalmente murmurou.
seus olhos brilhando com um medo que Clara nunca havia visto antes. Era como se a mulher estivesse lutando contra um mar de emoções. Sérgio, que estava ali ao lado, fixava o olhar na esposa. "O que você fez?" As palavras dele eram quase como uma oração, mas carregadas de um terror real. Clara sentiu que algo sombrio estava prestes a romper a superfície. Foi então que uma batida mais forte ecoou na porta, novamente. Era como se o universo estivesse conspirando para interromper o momento. A mulher que havia entrado antes estava prestes a oferecer mais respostas. Mas Clara, num impulso de sobrevivência, decidiu que não podia esperar mais. "Você precisa me contar agora!" gritou, a frustração transbordando. Antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu abruptamente e um jovem entrou, ofegante e ensopado. Desculpem por interromper!" ele exclamou, sem saber que a situação já era caótica. Eu estou procurando a Clara. Precisamos falar. É sobre o seu avô, algo que você não pode ignorar." "Quem é você?" Clara perguntou, assustada, mas a urgência na voz dele definiu a atmosfera da sala. "Como você sabe quem eu sou?" "Não há tempo!" O jovem estava descontrolado, quase implorando. "Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo! Precisamos sair agora!" A expressão de Sérgio mudou, uma mistura de confusão e proteção. "Do que você está falando? Quem está vindo?" Ele se virou para olhar a mulher e os policiais, já esquecendo a tensão anterior. A sala se tornava um barril de pólvora. Os homens que estavam atrás do seu avô, eles sabem que ele está morto. Mas tem algo que não foi resolvido. "Agora vão atrás de você e de sua mãe." As palavras caíram como uma lâmina, cortando todos os laços de segurança que Clara tentava manter. "Como você pode saber disso?" A mente de Clara começou a girar. O que estava escondido em sua história? O que mais havia sobre seu avô? Sentia que o chão sob seus pés estava se abrindo. "Deixe isso! Precisamos ir!" O jovem insistiu, puxando Clara pela mão. Ela ficou em choque, olhando para Sérgio e a mãe, que tinha os olhos arregalados pelo pânico. A sala que antes era um abrigo, agora parecia uma armadilha. Então, a mulher que havia entrado antes, que ainda estava quieta, falou de repente. "Ele não é só um garoto qualquer, Clara. Ele é seu irmão. E o que os homens querem é a verdade que seu avô escondeu a vida toda. E querem você para garantir que isso não seja revelado." Clara ficou paralisada, o mundo ao seu redor girando. "Meu irmão?" As palavras mal saíram de sua boca. Como isso poderia ser verdade? Neste momento, tudo o que ela achava que conhecia sobre sua vida e sua família parecia um emaranhado de mentiras. "Você precisa escutar. O que quer que tenha feito com seu avô vai voltar para você. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona." O garoto falou, os olhos fixos em Clara, implorando que ela entendesse a gravidade da situação. E antes que pudesse entender tudo o que estava acontecendo, um barulho surdo ecoou da porta da frente. A sombra de homem se projetou no vidro embaçado. O olhar de Clara fixou-se na porta e o choque percorreu seu corpo. A realidade estava prestes a desmoronar na frente dela. "Corra!" gritou a mulher, e Clara sentiu um nó na garganta. A linha entre passado e presente estava completamente borrada. Se o que o jovem disse era verdade, a vida dela nunca mais seria a mesma. Que outros segredos a aguardavam? Mais perguntas surgiam em sua mente, e em cada batida, o desejo por respostas crescia.
O futuro estava em jogo e Clara sabia que precisava escolher entre correr ou enfrentar a verdade que a perseguia. O grupo lutava contra a tensão. Quando a porta se abriu abruptamente, não era apenas qualquer um que entrava. Era um homem bem vestido, com um ar de autoridade que fazia a temperatura da sala cair. Os policiais imediatamente o reconheceram. "Chefe!" um deles exclamou. O homem olhou para Clara e sorriu, mas não era um sorriso gentil. "Ah, Clara, finalmente você está aqui. Estou tão decepcionado que você não tenha sido avisada antes, mas isso foi parte do plano." "O que você está dizendo?" A voz de Clara tremia de confusão. "Você é uma peça-chave em um jogo muito maior. Seu avô, ele não morreu por acaso. Havia um caminho a seguir e você está no centro de tudo isso. Você é a herdeira do que ele construiu." A declaração dele reverberou, preenchendo o espaço com uma gravidade que fez Clara gelar. "Herdeira?" Clara repetiu, sem saber se ria ou chorava. "Do que você está falando?" Antes que pudesse responder, ele gesticulou e um grupo de homens armados entrou atrás dele. "Agora, Clara, você terá que decidir. Irá conosco e descobrir todo o legado que seu avô deixou, ou ficará aqui e enfrentará as consequências." As ameaças ganhavam forma, círculos de dúvida se formavam ao redor dela. "É tudo um plano para te manter longe da verdade", o jovem gritou para Clara. "Não confie nele!" Mas Clara estava em choque. O que realmente acontecia? Seu avô tinha um legado ou era parte de algo terrível? A confusão dominava e a sala parecia girar. Quais segredos teria que descobrir? E, acima de tudo, qual seria o preço para essa verdade? Ela percebeu que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar de vez e que tudo estava mais entrelaçado do que poderia imaginar. A próxima decisão definiria seu destino, que de todos ao seu redor. Clara estava paralisada, ainda tentando processar o que o homem tinha acabado de dizer. Seu coração batia rápido como um tambor e o ar na sala parecia carregar uma tensão insuportável. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. "A verdade é mais terrível do que você pode imaginar." A confusão se transformava em pavor. O que mais poderia ser revelado? "Mãe, isso é verdade?" A voz dela mal saiu como um sussurro. O silêncio pesava e sua mãe, com o olhar vago, parecia presa em uma lembrança distante. Clara sentia uma mistura de raiva, dor e um desespero crescente. Eu não posso." A mãe finalmente murmurou, seus olhos brilhando com medo que Clara nunca havia visto antes. Era como se a mulher estivesse lutando contra um mar de emoções. Sérgio, que estava ali ao lado, fixava o olhar na esposa. "O que você fez?" As palavras dele eram quase como uma oração, mas carregadas de um terror real. Clara sentiu que algo sombrio estava prestes a romper a superfície. Foi então que uma batida mais forte ecoou na porta novamente. Era como se o universo estivesse conspirando para interromper o momento. A mulher que havia entrado antes estava prestes a oferecer mais respostas, mas Clara, num impulso de sobrevivência, decidiu que não podia esperar mais. "Você precisa me contar agora!" gritou, a frustração transbordando. Antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu abruptamente e um jovem entrou, ofegante e ensopado. Desculpem por interromper", ele exclamou, sem saber que a situação já era caótica. Eu estou procurando a Clara. Precisamos falar. É sobre o seu avô, algo que você não pode ignorar." "Quem é você?" Clara perguntou, assustada, mas a urgência na voz dele
redefiniu a atmosfera da sala. Como você sabe quem eu sou? Não há tempo. O jovem estava descontrolado, quase implorando. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. Precisamos sair agora! A expressão de Sérgio mudou, uma mistura de confusão e proteção. Do que você está falando? Quem está vindo? Ele se virou para olhar a mulher e os policiais, já esquecendo a tensão anterior. A sala se tornava um barril de pólvora. Os homens que estavam atrás do seu avô, eles sabem que ele está morto, mas tem algo que não foi resolvido. Agora vão atrás de você e de sua mãe. As palavras caíram como uma lâmina, cortando todos os laços de segurança que Clara tentava manter. Como você pode saber disso? A mente de Clara começou a girar. O que estava escondido em sua história? O que mais havia sobre seu avô? Sentia que o chão sob seus pés estava se abrindo. Deixe isso, precisamos ir! O jovem insistiu, puxando Clara pela mão. Ela ficou em choque, olhando para Sérgio e a mãe, que tinham os olhos arregalados pelo pânico. A sala, que antes era um abrigo, agora parecia uma armadilha. Então, a mulher que havia entrado antes, que ainda estava quieta, falou de repente. Ele não é só um garoto qualquer, Clara. Ele é seu irmão. E o que os homens querem é a verdade que seu avô escondeu a vida toda. E querem você para garantir que isso não seja revelado. Clara ficou paralisada, o mundo ao seu redor girando. Meu irmão? As palavras mal saíram de sua boca. Como isso poderia ser verdade? Neste momento, tudo o que ela achava que conhecia sobre sua vida e sua família parecia um emaranhado de mentiras. Você precisa escutar. O que quer que tenha feito com seu avô vai voltar para você. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona. O garoto falou, os olhos fixos em Clara, implorando que ela entendesse a gravidade da situação. E antes que pudesse entender tudo o que estava acontecendo, um barulho surdo ecoou da porta da frente. A sombra de homens se projetou no vidro embaçado. O olhar de Clara fixou-se na porta e o choque percorreu seu corpo. A realidade estava prestes a desmoronar na frente dela. Corra! Gritou a mulher, e Clara sentiu um nó na garganta. A linha entre passado e presente estava completamente borrada. Se o que o jovem disse era verdade, a vida dela nunca mais seria a mesma. Que outros segredos a aguardavam? Mas, quando Clara estava prestes a dar um passo, alguém, um homem de terno escuro, entrou pela porta com uma expressão autoritária. Todo o ar foi expelido da sala. Ele olhou para Clara como se a conhecesse há anos. Só um momento, disse ele, a voz firme e decidida. A verdade deve ser revelada. O olhar de Clara encontrou o dele. E a confusão deu lugar a um choque absoluto. Quem é você? Perguntou, a voz embargada. Eu sou seu pai, ele respondeu, cada palavra deixando um eco estrondoso na sala. O tempo pareceu desacelerar. O que ele disse parecia impossível. Seu pai? Clara mal conseguiu formular palavras. Então uma série de novas perguntas inundou sua mente. Se ele era o pai, o que isso significava para Sérgio? E para sua mãe? Eu sempre estive aqui, Clara, escondido nas sombras. E eu sei de tudo. É por isso que os homens estão atrás de você. Ele avançou, mas Sérgio o bloqueou. A expressão de alarma estampada no rosto. Fora! Você não vai tocar nela! Sérgio gritou, mas a tensão era palpável. Você não entende! A vida de Clara depende disso.
Libere-a e ela terá que fazer a escolha certa. A verdade está prestes a vir à tona, e esse legado, ele não pode ser interrompido. Nesse instante, as revelações começaram a despedaçar a realidade que Clara acreditava. A presença de seu pai provocou uma onda de perguntas e emoções conflitantes. O que mais ele sabia? E como os outros, principalmente a mãe, iriam reagir? A certeza do que era verdade e mentira desaparecia rapidamente. Com a verdade se aproximando como um furacão, Clara sabia que, independentemente da escolha que faria a seguir, o futuro jamais seria o mesmo. A tensão pulsava na sala e cada segundo contava. O que aconteceria quando finalmente a verdade estivesse por completo exposta? Clara estava paralisada, ainda tentando processar o que o homem tinha acabado de dizer. Seu coração batia rápido como um tambor, e o ar na sala parecia carregar uma tensão insuportável. Ela olhou para Sérgio, depois para a mãe, a mente agitada com mais perguntas do que respostas. "Você é meu pai?" perguntou, mal conseguindo entender. "Eu sou", ele confirmou. A voz firme, mas Clara podia sentir a onda de emoções que atravessava seu olhar. "E precisamos fugir agora." A sala estava cheia de tensão. A mulher que havia entrado antes, seu suposto irmão, parecia se debater entre a necessidade de agir e a preocupação com Clara. "Não confie nele", ele gritou, com um olhar de desespero. "Ele tem seus próprios interesses, Clara." Diante da incerteza, o homem de terno escuro respondeu: "Ela precisa saber a verdade. E você precisa partir conosco. Vocês dois estão certos, mas agora não é o momento de revanchismos." A voz de Sérgio subiu, se impondo na conversa. Clara sentiu uma onda de proteção vinda dele, mas, ao mesmo tempo, havia também medo em seu olhar. Então, uma explosão ensurdecedora ecoou no corredor. A porta foi arrombada e homens encapuzados entraram em massa, armas em punho. O pânico tomou conta da sala. "Não se movam!" gritou um deles, o tom de ameaça preenchendo o espaço como um veneno. Clara estremeceu. O que estava acontecendo? Os homens pareciam ter vindo a mando de alguém. A sala ganhou uma nova dimensão de medo. O homem de terno escuro se colocou à frente de Clara, como se estivesse se preparando para lutar. Sérgio puxou a mãe para trás, tentando protegê-la. Mas a situação estava rapidíssima a sair do controle. "Você não deveria estar aqui!" O homem gritou, sem conseguir disfarçar seu pânico. Um dos encapuzados avançou, apontando a arma para ele. "Estamos atrás da herdeira e não vamos perder tempo", disse o líder, com um olhar frio, como se estivesse se preparando para dar o golpe final. Clara sabia que a situação estava prestes a se tornar ainda mais crítica. E então, em um movimento inesperado, a mãe de Clara avançou. "Parem! Não toquem neles, eu sei o que vocês querem." A voz dela tremia, mas havia uma determinação aterradora em suas palavras. O líder virou-se, claramente surpreso. "Você sabe o que aconteceu naquela noite?" "Mãe!" Clara gritou em choque, mas a mulher já tinha tomado a palavra. "Eu faço o que vocês quiserem. Apenas deixem minha filha fora disso." O homem de terno escuro tentou desviar a atenção de Clara, mas o clima não era favorável. "Não! Você não pode negociar com eles!" ele gritou. Mas já era tarde. O líder fixou a arma na direção da mãe de Clara. "Entregue o que sabemos e não machucaremos ninguém." "Mas será que você não percebe?" A mãe de Clara berrou, um brilho de desespero em seus olhos.
Eu não tenho nada. Tudo que eu tinha. Tudo isso. Ela quebrou. Lágrimas brotando como um rio. E no meio do clamor, algo estalou como uma trovão. Um dos homens encapuzados, que estava mais próximo do grupo, tirou a máscara. A vista fez Clara querer desmaiar. Não! As palavras saíram engasgadas em sua garganta. Você! O homem revelado não era um estranho. Era Rui, seu avô, que todos pensavam estar morto. Mas ele não estava só. O olhar dele estava carregado de amargura e revelações por trás do que parecia ser uma máscara de firmeza. Clara, você não entende. Isso tudo é mais profundo. Ele começou, mas o líder dos encapuzados o interrompeu. Silêncio! Ele gritou, e o ambiente tornou-se ainda mais caótico. Clara se sentiu perdida. Presa entre amores e mentiras, sem saber em quem confiar. O que Rui estava fazendo ali? Ele era uma parte da sombra que cercava sua vida. E enquanto a tensão chegava ao pico, a porta dos fundos se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era a mulher que Clara reconhecera nas fotos. Uma mulher que parecia ser uma das peças-chaves do tabuleiro. Ela havia vindo ao encontro. Chefe, não podemos deixá-los aqui. A revelação cortou o ar como uma faca. Clara olhou para a mãe e para o homem de terno. Todos estavam em perigo e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O que estava acontecendo? E quem realmente é a ela nesse jogo mortal? A resposta parecia balançar sob um fio, quase ao alcance das mãos, mas Clara ainda estava longe de entender. Clara respirou fundo, o coração acelerado, enquanto o homem que se apresentou como seu pai a observava com um olhar intenso. A tensão explodia na sala. Os homens encapuzados a rodeavam. E Rui, seu avô, parecia prestes a desmoronar. Clara, escute! A verdade é mais importante do que você imagina, ele gritou, enquanto os outros se agachavam, prontos para agir. Não toquem nela! Sérgio gritou, entrelaçando os braços em um ato protetor. A sala estava um caos. Clara podia sentir a adrenalina borbulhando. O momento era decisivo e, com o olhar inseguro de sua mãe, uma onda de desespero a invadiu. E então, a mulher que havia entrado antes, sua conexão familiar agora clara, levantou a voz. Rui, você não pode fazer isso! Eles querem tudo! O olhar desesperado dela quebrava o coração de Clara e um nó de dor se formou em seu peito. O que estava prestes a acontecer? Com um movimento rápido, o homem de terno avançou em direção à sua mãe. Se você realmente quer proteger sua filha, deve se render ao que eles querem. A confusão e a ferocidade batendo de frente eram palpáveis. Era um jogo de vida ou morte e a lealdade de cada um estava em jogo. A pressão crescia. O líder dos encapuzados, com um olhar imperturbável, fez uma súbita revelação. A verdade é que seu avô se envolveu em algo muito mais sombrio do que você pode imaginar. E agora, Clara, o seu futuro depende do que escolher. Tanto você quanto sua mãe estão no centro disso tudo. As palavras pesadas deixaram um eco de incredulidade na sala. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu próprio avô envolvido em algo maligno? E ela, uma peça do tabuleiro? Você nunca soube de nada porque sua mãe escondeu tudo. Agora é hora de enfrentar isso! Gritou o homem de terno. Clara apenas piscou. A dor da verdade estava em sua pele. Cada respiração se tornava mais difícil. O medo e a raiva se misturavam num turbilhão dentro dela. Não vamos deixar você levar minha filha. O legado dela não é seu.
exclamou Sérgio, agora um verdadeiro leão protetor. Não precisamos seguir esse caminho. Enquanto a conversa fervia, um dos homens encapuzados fez um gesto obscuro. Aproveitou a distração e, em um impulso, agarrou a mão da mulher que se revelara sua irmã. Vamos! Precisamos sair daqui agora! A urgência em sua voz acionou algo. A adrenalina a impulsionou e as duas se moviam em direção à saída. O grupo estava em choque, mas o momento lhe parecia um conto de fadas se desenrolando em tensão. O espaço era apertado e Clara podia sentir o cheiro úmido do medo nas paredes. O que realmente estava acontecendo? Seu passado escondido se revelava. Enquanto atravessavam um corredor, o estrondo da porta sempre arrombada atrás delas ecoava como um trovão. Clara não olhou para trás. Ela não poderia. As respostas que buscava estavam se distanciando, mas a liberdade estava a poucos passos. No canto da sala, Rui gritou. Clara, você precisa saber a verdade sobre sua mãe antes que tudo isso acabe. Mas as palavras ficaram para trás, enquanto a luz da saída se aproximava. Com um empurrão, Clara e sua irmã finalmente saíram para o ar frio da noite. O céu estava carregado de nuvens, ainda ameaçador. Elas se viraram para o prédio atrás delas. A tensão da luta se dissipando lentamente. Mas na mente de Clara, um dilema se instalou. E agora? Precisamos descobrir a verdade juntas, mesmo que isso signifique revisitar nosso passado, disse Clara, já decidida. A conexão entre elas parecia mais forte do que nunca. A jornada estava longe de terminar. E Clara sabia que poderia contar com a irmã ao seu lado. E você? O que você faria no lugar dela? Esta história te levou a uma montanha-russa de emoções. E eu preciso saber suas reações. Então, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e ajuda a trazer mais conteúdo incrível para você. Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa viagem.